O meu sonho era ser legionário. Eu consegui, mas eu fui preso lá dentro. Antes de ir para a Legião Estrangeira, eu estava no Brasil, em uma cidade do interior da Bahia. Eu estava treinando muito, todos os dias, estava estudando. Eu assistia a todos os vídeos do William Legionário. Eu passei um longo momento de solidão, medo, incertezas. Apesar de estar treinando muito, eu ainda tinha medo de não conseguir. Eu nem tinha dinheiro, mas eu treinava, estudava. Eu não tinha dinheiro para comprar passagem, eu não tinha dinheiro para pegar um transporte do aeroporto até o regimento. E eu ficava estudando, treinando, eu olhava para o futuro e não enxergava um futuro bom. Eu comecei a trabalhar. A minha família me ajudou. Com isso, eu levantei uma grana junto com a minha família. E ali eu construí um espaço para revender bebidas. Eu comprava e revendia. E eu lembro que quando o espaço estava funcionando, eu postei no meu Instagram falando: estamos abertos 24 horas. E um amigo lá da cidade, ele comentou e falou: caraca, 24 horas, irmão. Quem vai te ajudar? Eu falei: eu tô sozinho, tá tudo bem. Se chegar aqui 2, 3 horas, é só bater na porta que eu levanto e eu vou vender. Estava disposto a trabalhar muito. E com isso eu comecei a economizar uma grana. E nesse momento de solidão, eu só pensava na Legião Estrangeira. Só pensava em passar, em entrar, em estar lá dentro, trabalhando, construindo um futuro melhor. Porque eu sabia que no Brasil eu não iria conseguir um futuro melhor. Eu lembro que na minha cidade acontecia festas na praia. A festa começava por volta de meia-noite e acabava às 6 horas da manhã. Então eu deixava para ir nessa festa 2 horas da manhã. Mas não era para curtir, era para trabalhar, era para vender. E eu ficava lá vendendo 2, 3, 4, 5 horas. Até que eu conseguisse vender tudo. Então eu voltava para casa. No outro dia, levantava, estudava, treinava. Legião Estrangeira. A minha companhia nessa época era o meu cachorro. O meu cachorro ali ia com ele à praia, no rio. O meu cachorro era a minha companhia, porque os meus amigos, quando eu falava da Legião Estrangeira, eles não tinham noção do que era a Legião Estrangeira e também não sabia que era possível que eu iria conseguir entrar lá. Apesar que antes disso eu já tinha sido fuzileiro naval. Mas eu não estava esperando aceitação ou conselhos dos meus amigos. Eles têm interesses diferentes do meu em relação ao profissional. Eles não tinham vontade de sair do Brasil, porém eu era o único que tinha. E eu sabia que eu tinha que me isolar, treinar, focar naquele objetivo, porque eu também não queria, às vezes, de sair, encontrava um amigo, estava falando de futebol, política, e eu pensando em sair do Brasil, pensando em ser legionário, viver algo incrível, diferente. Então foi um longo momento de solidão, mas de muito treino, muita vontade mesmo. E com esse trabalho de vender bebidas, eu consegui economizar uma grana, eu consegui comprar a passagem, eu comprei uma passagem direto do Rio de Janeiro para a França. Mas antes disso, eu tinha que sair da Bahia até o Rio de Janeiro.
E eu não tinha dinheiro para isso. Não tinha mais para isso. Então eu lembro que alguns dias antes da minha viagem da Bahia até o Rio de Janeiro, uma amiga minha começou a perguntar como seria a viagem. E eu falei para ela, são 26 horas de viagem, 26 horas de ônibus. E ela sabia que eu não tinha dinheiro. E ela me emprestou, sem que eu pedisse, ela me emprestou R$ 500. Porque ela falava, como é que você vai viajar da Bahia até o Rio de Janeiro sem dinheiro? O que você vai comer? O ônibus para alimentações. Eu falava, eu vou levar alguma coisa, eu também vou dormir. Tá tudo bem, eu vou dormindo. Mas ela me emprestou o dinheiro, eu aceitei. Depois eu paguei a ela. Eu paguei mais de 500. Era a minha forma de agradecer. E eu lembro que durante essa viagem eu senti muita fome. Foi bom ter o dinheiro para comprar uma alimentação. Mas agora eu lembrei de algo que eu quero falar também. Durante essa fase que eu estava na Bahia treinando, o meu aniversário de 27 anos chegou e eu não tinha dinheiro. Eu não tinha ainda a venda de bebidas. E eu estava lá, na Bahia, sem perspectiva de um futuro melhor, completando 27 anos, sem dinheiro nenhum no bolso. E eu lembro que eu pedi R$ 10 emprestado à minha irmã para tomar uma cerveja, era meu aniversário. E ela me deu R$ 100. Eu mereci uma cerveja naquela noite. E eu lembro muito bem onde eu fui, como eu fui. E eu fui em um bar da minha cidade, que fica no Porto. Eu sentei na mesa, peguei uma cerveja. Era meu aniversário, cara. E chegou uma amiga minha, ela me viu, me cumprimentou e sentou na mesa comigo, foi legal. Depois ela pediu outra cerveja, nós bebemos. E eu não falei para ela que era o meu aniversário. Eu também não falei para ela que estava com esses planos de sair do Brasil. Eu só bebi a cerveja ali, normal. Ok. Depois, quando eu entrei na Legião, eu devolvi o dinheiro para minha irmã, mas não devolvi 100, eu devolvi R$ 2.000. E eu lembro que eu mandei R$ 2.000 para essa irmã e ela perguntou: é para dividir com a nossa mãe? Eu falei: não, o da nossa mãe eu já mandei, esse é o seu. E depois ajudei outras vezes também. Eu não esqueci que ela me ajudou quando eu precisei. Mas voltando para a viagem de ônibus da Bahia até o Rio de Janeiro, eu cheguei no Rio de Janeiro algumas semanas antes do meu voo e eu fiquei hospedado na casa de um amigo meu, um amigo irmão. Respeito muito ele. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, esse amigo irmão, ele está na Ucrânia. Está lá há muito tempo. E eu fiquei hospedado na casa dele, depois fiquei hospedado na casa do pai dele. O pai dele fazia o café da manhã, o almoço. Eles foram muito, muito importantes para mim, muito mesmo. A minha família, alguns amigos, e foi muito bom ter essas pessoas ao meu lado. E essa semana que eu fiquei lá no Rio de Janeiro, na casa desse amigo meu e na casa do pai dele, a gente treinava muito. Eu saía para correr, fazer barra, e esse amigo ia comigo, me incentivava, vibrava junto. Chegávamos na casa dele, ele colocava na TV os vídeos da Legião Estrangeira. E teve uma vez que ele ligou para um amigo dele que estava na Legião Estrangeira. Esse amigo aceitou a ligação de vídeo. Eu lembro que esse amigo colocou o celular dele na mesa, ele estava sentado com a camisa da Legião Estrangeira. Ele estava em manobra, então aquele ambiente militar, ele dando os conselhos, explicando algumas coisas. E eu, caraca, é isso mesmo. E chegou o dia do voo, então eu fui para o aeroporto,
esse amigo irmão foi junto comigo, esteve lá. E ok, entrei no voo. E aconteceu algo que mudou um pouco a minha história ali, na chegada da França, né, no aeroporto de Paris. Porque o meu fone de ouvido, aquele fone de ouvido sem fio, ele caiu e ficou dentro da poltrona da aeronave. A aeronave já estava no aeroporto, e os passageiros descendo e eu lá tentando recuperar o meu fone de ouvido, até que chegou uma aeromoça, perguntou o que tinha acontecido, eu expliquei a ela. Ela chamou uma colega, depois chegou um homem, um mecânico da aeronave. Ele desmontou alguma parte ali da poltrona e recuperou meu fone de ouvido. Então eu fui o último a descer da aeronave. Quando eu saí da aeronave, cheguei no corredor do aeroporto, aquele corredor enorme, não tinha mais ninguém lá. Eu era o único no aeroporto, naquele corredor, naquele momento. E eu fui andando e eu fui abordado por 4 policiais. E eles me perguntaram de onde eu tinha vindo, para onde eu estava indo. Eu falei, cheguei do Brasil, estou indo para a Legião Estrangeira. E naquele contexto da conversa eu entendi que ele me pediu documento. Então eu tinha preparado os meus documentos organizados em uma pasta transparente, onde o primeiro documento que eu tinha colocado era o documento da missão que eu fiz no Haiti, o certificado da ONU. E lá atrás estava o meu passaporte. Então, tirei da minha mochila, aquela pasta transparente, deixando bem visível para que eles olhassem ali aquele certificado da ONU. E eles olharam, eles viram. Então, puxei de trás o passaporte, entreguei, olharam o passaporte, fecharam, me devolveram e falaram, boa viagem. E eu continuei andando. Só que isso não era ainda a imigração. Foi só um controle no corredor. Mas aquilo já tinha me ajudado, já me senti mais seguro. Então, quando eu cheguei na cabine da imigração, o agente me pediu o passaporte, perguntou para onde eu estava indo. Eu falei Legião Estrangeira. Ele me deixou passar. E nisso que eu passei pela imigração, me senti muito feliz, porque eu sabia que a imigração era a primeira batalha, o primeiro obstáculo, a primeira guerra. Não a primeira guerra, a primeira batalha. Então eu lembro que eu liguei para o meu irmão e falei, passei pela imigração. Venci a primeira batalha. E nisso eu saí do aeroporto de Paris e fui até o sul da França. Eu queria me apresentar em Albany. Era longe, não tinha dinheiro para isso, mas eu consegui chegar até lá, economizando cada centavo. E quando eu cheguei no portão de Albany, tudo que eu tinha era 10 euros. Não tinha mais dinheiro. Quando o militar que estava olhando meus materiais, revistando a bolsa, ele perguntou o valor que eu tinha e eu mostrei 10 euros. Ele chegou a perguntar, cartão, cheque, nada mais? Eu, não, isso é tudo. E ele olhou assim, ok. Eu sabia que eu poderia passar por momentos mais difíceis. E pensando nisso, eu viajei no final de março, que eu falava, ok, se eu não conseguir entrar na Legião, eu vou dormir na rua e vou dar um jeito. Então eu não posso ir no inverno, no frio. Por isso eu viajei no final de março, onde ali a temperatura já estava esquentando. E eu entrei dentro do regimento de Albany, e lá dentro passava um filme na minha cabeça. Os momentos de medo, de incerteza que eu passei lá no Brasil. A companhia do meu cachorro, às vezes que eu saía para treinar, quantas vezes eu na praia correndo, sozinho, só treinava. Via as pessoas curtindo aos finais de semana, festa, e eu só treinando. Eu errei com muitas pessoas nessa época também, porque
estava tão focado na Legião Estrangeira que não dava mais atenção para mais nada. Eu sei que eu errei com algumas pessoas naquela época. Eu estava muito focado. E eu consegui entrar. Eu consegui entrar na Legião. Foi maneiro. Nunca vou me esquecer de tudo isso. Eu vou continuar. Eu vou contar como é que foi o processo seletivo. Eu vou contar isso, valeu? Tamo junto. Até a próxima.